Amém, Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus assim comigo. Feche os teus olhos e fala comigo. Meu Deus, oh meu Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Senhor, tem misericórdia da minha vida, da minha alma, em nome de Jesus. Levante a mão e fala assim: Jesus, eu preciso do poder do Espírito Santo na minha vida. Amém, Jesus. Abrem suas Bíblias, por favor. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Glória a Deus. Eu quero ler do versículo 1 até o 4. A Bíblia diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Levante sua mão, fala comigo assim: meu Pai, abre a minha mente para entender a tua palavra. Podem sentar, amados. Sintam-se à vontade para glorificar a Deus. Sintam-se livres para dar glória a Deus. Glória a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Só que receber o Espírito Santo não é suficiente. Temos que ser cheio do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é uma coisa. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Esta taça de azeite recebeu um pouco de óleo, mas ela pode ser cheia de óleo. Estão entendendo, irmãos? Então existe a diferença. Essa aqui não recebeu nada, está vazia. Essa aqui não tem óleo e não tem nada. Então, receber o Espírito Santo, todos recebem quando aceitam a Jesus. Mas, como o apóstolo Paulo nos ensinou, sede cheios do Espírito Santo. Não se embriaga com vinhos, com bebidas alcoólicas e fermentadas, mas sede cheios do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Pastor, se eu não falo línguas estranhas, eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Quem crê que tem? Levante as mãos. Falar em línguas estranhas posso dizer, como um dom, como existem outros dons também. Mas é necessário buscar esse dom, como você busca o dom de pregar, o dom de orar por revelação, o dom do amor, o dom da fé e vários outros dons de maravilha, milagres. Deve-se buscar esse dom também, o dom de línguas. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia diz no versículo 1: E cumprindo-se o dia do Pentecoste. Hoje muitas pessoas não entendem a interpretação da palavra Pentecoste. O que significa Pentecoste? Quem sabe dizer o que significa Pentecoste? Levante a mão, deixa eu ver. Israel levantou a mão. O que significa Pentecoste? Quem mais sabe? Pente
vem de penta. Você já deve ter ouvido pentacampeão e não sei o quê. Pentacampeão é aquele que ganhou 5 vezes. Penta, você já ouviu do pentagrama? Aquela forma que tem 5 lados, né? É um pentagrama. Penta significa 5. Representa o número 5, penta. E o costes significa o poder do décimo, o número décimo, nono décimo. Então, 5 vezes o décimo é o quê? 50. Então, a palavra Pentecoste significa 50. Penta representa 5. E o costes é o poder do 10. 5 vezes 10 é igual a... agora sim. Glória a Deus. Então, Pentecoste significa 50. E foi isso estabelecido por Deus. Por quê? Você vê que Jesus, após a ressurreição, Jesus foi morto, foi posto na cova, né? E no 3º dia ele ressuscitou. Então, se você começar a contar do dia que Jesus ressuscitou até o dia de Pentecoste, são 50 dias. E desses 50 dias, 40 dias, Jesus ficou com os seus discípulos, ensinando eles. Jesus ficou com eles quantos dias? 40 dias. Aí Jesus falou assim, ficai em Jerusalém, até que do alto venha a virtude e o poder do Espírito Santo. E recebereis poder quando receber a virtude do Espírito Santo, para ser testemunha em Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra. Então, quando Jesus ascendeu ao céu, até a descida do Espírito Santo, eles estiveram por 10 dias em oração e jejum lá no cenáculo. O que é cenáculo? Cenáculo é o andar de cima de uma casa, né? É o andar de cima, onde eles estavam orando. Então, Pentecostes significa simplesmente 50 dias que foram cumpridos. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste. E cumprindo-se 50 dias. Quem entendeu, diga amém. Quando os 50 dias foram cumpridos, a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu quero que você sublime a palavra, as 2 palavras, 3 palavras, reunidos, não só reunidos. Sublime aí na sua Bíblia a palavra reunidos. Porque se não há união, não tem como o Espírito Santo descer. Onde há divisão, a casa não pode ficar de pé. A casa não fica em pé na divisão. Mas onde há união, o Espírito Santo desce. Quem entendeu, diga glória. Então sublinhe na sua Bíblia a palavra reunidos. Quando cumpriu 50 dias, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem diz glória a Deus? O versículo 2 diz, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas. Sublinhe estas 2 palavras na sua Bíblia. Línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Agora escute bem, sublinhe essa aqui também. Noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, Jesus? Então, que nós entendemos
que quando cumpriu 50 dias, na festa dos tabernáculos dos judeus, o Espírito Santo veio como um vento veemente e pietoso e caiu sobre todos que estavam naquele cenáculo e encheu aquela casa com o Espírito Santo. No versículo 3, foram vistas por eles línguas repartidas, que como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O versículo 4, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Quem diz glória a Deus? Agora eu quero entrar noutra parte desta mensagem, que eu quero revelar para vocês 3 coisas que vocês ou nós precisamos saber sobre falar noutras línguas. 3 coisas que nós devemos saber. Não é, vamos dizer assim, bom, posso dizer, para que um crente que está cheio do Espírito Santo não fale em línguas estranhas ou noutras línguas repartidas que foram dadas pelo Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Eu vou deixar vocês com uma pergunta só. Essa pergunta, eu quero que você escreva essa pergunta e se pergunta a si mesmo, para ver se você tem a resposta. Moisés recebeu de Deus a revelação das Sagradas Escrituras, a partir de Gênesis. E qual era a língua que Deus comunicava com Moisés? Será que era a língua, essa língua que estamos falando? A língua estranha? Ou será que era português? Quem acha que era português? Não tem nem como, né, irmãos? Tem nem como, Moisés não falava português. Aleluia. Deus falava com Moisés numa língua. Então nós devemos saber que língua é essa. Até o final desta mensagem, nós vamos descobrir qual língua que Deus usava para conversar com Moisés. Vamos mais longe, mais para trás. Que língua que Deus usava para conversar com Abraão? Era aramaico, será? Será que era hebreu? Não, não era hebreu, porque não existia povo hebreu na época. Abraão morava com seus pais, não existia hebreus. Hebreus são descendentes de Jacó. As 12 tribos de Israel. Então, qual língua Deus falava com Abraão? Vamos mais para trás. Qual língua Deus usava para falar com Noé? Qual língua Deus usava para falar com Adão? Eu estou quase com 100% que a língua que Deus usava para falar com Adão, com Enoque, porque Enoque andava com Deus, né? Com Matusalém, né? E com Noé, e esses homens do passado, era uma língua só. Quem entendeu, diga amém. E eu acho que não era hebreu, não era aramaico, porque essas tribos não existiam naquela época. Era a língua que esses homens receberam no dia do Pentecoste. Eu tenho quase a certeza. Não vou falar para você se é ou não é, enquanto a gente não terminar a mensagem hoje e segunda-feira que vem. Vamos ler o versículo 5 e 6, lá de Atos capítulo 2. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam, ou que estão debaixo do céu. Ou seja, naquele dia do Pentecoste, o dia 50, né? Quando cumpriu o dia 50, tinha ali, glória a Deus, naquela terra em Jerusalém, povos judeus e povos de todas as nações que estavam na terra naquela época. Quem diz glória a Deus?
E a Bíblia diz no versículo 6: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ei, escute aqui. Tínhamos diplomatas, embaixadores, cidadãos de todas as nações lá em Jerusalém, porque eles desciam da Macedônia, da Pérsia, da Babilônia, da China, do Japão, da Europa, vinham de todos os lados para participar das festas que tinha em Jerusalém. Então naquele dia havia pessoas de todas as nações naquela cidade de Jerusalém. Agora vem o mistério, que quando eles quem? Os galileus, Pedro, João, os discípulos de Jesus, que estavam ali cheios do Espírito Santo, eles saíram no meio da cidade e pregavam o evangelho. Quem entendeu, diga glória. Agora o versículo 6 me faz entender que aquela multidão estava confusa. Confusa com o quê? Com o evangelho? Não. Confusa porque eles não entendiam esse povo galileu falando todas as línguas. Essa era a confusão na mente deles. Se você ler todo o capítulo 2, você vai ver que tem um versículo que ele diz assim: mas não são esses os galileus? Estão falando inglês, português, espanhol, francês, alemão, chinês, japonês. Porque a Bíblia diz aqui, que quando eles falavam nessa língua estranha, todos os povos de várias nações entendiam fluentemente. Ou seja, eu entendo que eles, se está aqui um grupo de chinês que veio da China para Jerusalém, aí aparece Pedro lá. Eu não acho que Pedro falou Qingzhou, Shanghai, Chongqing, Tóquio. Não. Pedro não falou isso. Pedro falou em mistério e eles entenderam na língua deles. Essa era a confusão. Como é que pode esse povo da roça, lá da Galileia, nunca foi na escola, são pescadores de peixe, falar a nossa língua? Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Então, essa língua que nós estamos falando no Atos capítulo 2, ela não é somente uma língua estranha, mas ela é um idioma. Entenderam, irmãos? Ela é um idioma, e eu acredito que é o primeiro idioma da terra. Nós vamos chegar lá, aleluia. É a primeira língua. Hoje tem aí vários, cada país tem sua língua, né? Nós moramos em um país onde tinha 72 línguas. A oficial é o inglês, Tree, Ashanti, Infante, essas eram as línguas principais do país. Mas tinha várias tribos dentro do país, e cada tribo tinha sua língua. É igual o Brasil, cada tribo de índio tem sua língua. E o Brasil tem quase 100 dialetos. Entra no Wikipédia, você vai encontrar isso aí. Não é só português. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, então, essa língua estranha, que quando você está falando em mistério, cheio do Espírito Santo, deixa eu perguntar mais uma vez, quem fala em língua estranha, levante a mão, todo mundo agora, aleluia. Essa língua que você está falando, não é simplesmente um dialeto, mas é um idioma do céu. É o idioma de Deus, a língua de Deus. Quem vai para o céu? Levante a mão. Você tem que aprender a falar a língua do céu. Tá vendo aí, irmãos? Você não fala inglês e quer ir para a Europa. Não fala espanhol e quer ir para a Espanha. O que você faz? Você vai aprender o idioma. Não é assim, irmãos? Para você chegar lá e não ter problemas e dificuldades na comunicação.
Por isso que muitos hoje têm problemas com a comunicação com o Espírito Santo de Deus, porque ainda não aprenderam a falar a língua de Deus. Ou não deram lugar para falar a língua de Deus. Falar em línguas estranhas é falar o idioma de Deus. Glória a Deus. E Deus entende. Quem está entendendo aí faz assim com a mão. Glória a Deus. Não é simplesmente um dialeto, mas a língua de Deus. Eu imagino Deus falando com Adão. Imagina aí. Adão falando, robasse cantalabaseri cantalabas. E Deus também respondendo. Oh, maravilha. Quem pode imaginar isso? Levante as mãos. Aleluia. Está vendo, irmãos? Mas pastor, o senhor tem certeza? Eu acredito que sim. Porque a divisão de língua só aconteceu na época da Torre de Babel. Então, que língua se falava antes da Torre de Babel? Que língua? Nós vamos chegar lá, espera aí, não muita pressa não. Agora eu quero falar para vocês aqui, 3 mitos sobre falar em línguas estranhas. Estou falando mitos, não estou afirmando, mas estou falando mitos, né? Mitos, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Muitas pessoas falam que você começa a falar em mistério fluentemente no primeiro dia. A Bíblia diz que quando os discípulos começaram a falar em línguas estranhas, eles falavam de uma tal forma, a Bíblia não diz que eles falavam fluentemente, mas a Bíblia diz uma coisa, que o povo que ouvia eles entendiam fluentemente. É diferente você falar fluentemente e alguém te ouvir falando fluentemente, é diferente. Quem diz glória a Deus? E eu entendo que falar em línguas estranhas é como um bebê recém-nascido, 1 ano, aí ele começa a dadá, mamá, papá, dedé, não sei como é que eles falam, um bebezinho falando. Olha, quem já teve filhos e quem tem filhos aí? Levante as mãos. Quem tem filho pequeno, levante a mão. Por exemplo, a minha menina, quando era pequena, e ela queria leite, ela falava assim, dedeira, dedê. Começou a falar dedê, e depois, dedeira. Depois falou mamadeira. Então você vê que houve níveis. Nível 1 era dedê. Nível 2, dedeira. Nível 3, mamadeira. E os pais, quando vê os seus bebês falando aí, dedê, eles acham bonitinho, não é? Acha ou não acha, irmãos? Quando você vê seu bebezinho falando, mamá, dedê, você não acha bonitinho? Deus também acha bonitinho quando você começa a falar em mistério. Aleluia! Oh, glória! Deus também acha bonito quando você começa a falar em mistério também. Mesmo que você comece a falar papá, dedê, dedeira, Deus também acha bonitinho. Oh, glória a Deus! É assim, você não começa a falar fluentemente. Você vai praticando, orando e falando em mistério, orando e falando em mistério. Você vai se melhorando, glória a Deus. Você vai aperfeiçoando, aprimorando, melhorando o seu nível de conhecimento da língua que você está falando. Por exemplo, quando eu fui para Venezuela em fevereiro de 2000, meus irmãos, eu cheguei lá assim, Venezuela, é vizinho nosso aqui, fala espanhol, eu entendo tudo. Cheguei lá, irmãos, não sabia falar, sabe o que é nada? Nada. Os irmãos, um podito, eu não entendia nada.
Eu não entendia nada. Custou-me uma semana para me começar a entender o que ele estava falando. E demorou-se mais um mês para me começar a falar. Eu fiquei mudo um mês sem falar. Um mês sem falar, porque eu não sabia falar a língua. Então é assim, quando você começa a falar em mistério, você vai começar a falar, vai falar 1, 2, 3, mas você vai praticando na sua oração. O Espírito Santo vai te ensinando, porque Ele é o nosso professor. Ele é o nosso professor. Ele vai te ensinando e você vai aprendendo, vai aprendendo. Vai haver um momento que você vai ficar 1 hora só falando a língua de Deus. Mas você tem que entrar nas aulas para aprender esse idioma. E essa aula é na oração. É na oração que você começa a falar. Quem diz glória a Deus? Então, você já não começa a falar um idioma. Você entra na escola hoje, e não é hoje que tudo você vai aprender do português. Até hoje a gente não aprendemos todo o português. Se você pegar o dicionário de português, é dessa grossura assim, ó. Tem palavras ali que são palavras que você nem sabia que existe. Então, não é num dia só, num mês ou num ano que você vai aprender todo o idioma. Você aprende gradualmente. Assim também é você que já tem o dom de línguas estranhas. Quanto mais você ora, pratica, o Espírito Santo te enche, você vai falando mais, você vai falando mais. Aleluia! Então aprenda uma coisa: não tenha vergonha, não tenha um medo, porque se você tem medo, você nunca vai começar a falar com o seu pai, você nunca vai falar o idioma do seu pai. Se você ter medo, você nunca vai falar de uma tal forma que o seu pai venha te entender. A língua de Deus é uma língua pura. Quem entendeu, diga amém. É uma língua, é um idioma puro, sem corrupção. Por que eu digo isso? Por exemplo, o português hoje é considerado um idioma. O português hoje é um idioma, mas o português, na verdade, é um dialeto que saiu dos espanhóis. E assim sucessivamente. Muitos idiomas saíram de outros. Por exemplo, vou te dar outro exemplo. Lá nas Filipinas, eles falam o quê? Tagalo. O nome da língua é Tagalo. Tagalo, o que é o Tagalo? Tagalo é uma língua misturada com espanhol, malaio e filipino. Então misturaram 3 línguas e fizeram uma que se chama Tagalo. Então você vê hoje que todas as línguas são misturadas. O francês você encontra mistura nele, o italiano você encontra mistura, o português, o alemão, o holandês você encontra, o suíço, né? Você encontra também corrupção, misturas de outras línguas. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Mas a língua que Deus nos ensina a falar, ela não tem mistura. Por isso que eu falo que é uma língua pura. Quem diz glória a Deus? Outra coisa, mitos. O segundo mito, já vamos terminar. O segundo mito em falar em línguas estranhas é que muitas pessoas falam que você não consegue controlar. Você não consegue, isso é que falam, né? Que você não consegue controlar. Mas se você consegue controlar o dom de pregação, você também pode conseguir controlar o dom de línguas. Se você consegue controlar o dom de cura, de revelação, né? Você só consegue controlar. Eu vou chamar por revelação 5 minutos. Aí você controla 5 minutos, você chama por revelação em 5 minutos. Ah não, vou chamar por revelação 10 minutos. Então você controla 10 minutos, você chama revelação. Ah não, vou chamar 1 hora. Então você controla 1 hora, você fica chamando por revelação. Mas pastor, consegue chamar a revelação por 1 hora? Consegue, porque a revelação não é sua, é do Espírito Santo. Mas é você que controla.
Porque a própria Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, enquanto você está dando corda, o Espírito vai estar trabalhando. Quando você falar, chega, aí já acabou. Quem entendeu, diga amém. Então, os dons de Deus na sua vida, você pode controlar. Tem esse negócio de rodar igual helicóptero assim, reteté, não é que fala aí? Reteté, rodar igual helicóptero na igreja e fala que não tem como controlar. Claro que tem. Todos os dons que Deus te deu, tem sim como controlar. Senão, se você não sabe controlar um carro, então não dirige. Você vai bater. Agora, você não sabe controlar o carro, como é que você vai dirigir? Não, você vai bater o carro. Então, para você dirigir o carro, você tem que saber controlar. Para você usar os dons de Deus, tem que saber controlar os dons de Deus também. Glória a Deus. Aleluia. E o dom de língua, você também pode praticar para controlar o dom de língua. Quem já ouviu o missionário cantando em línguas estranhas? O saudoso missionário, quem já ouviu? Eu ouvi uma vez, eu queria ouvir outras vezes mais. Eu já ouvi outros pastores cantando em línguas estranhas, outros orando em línguas estranhas, né? Por vários, assim, por horas, 2, 3 horas, orando em línguas estranhas, cantando em línguas estranhas, porque é um controle que a pessoa tem. Quem entendeu, diga glória a Deus. Outra coisa, as pessoas falam que qualquer dia desse você vai começar a falar em língua estranha. Aí você fica orando e esperando. Qualquer dia desse eu vou também falar em língua estranha, né? Mas espera aí. O dom de dar para alguém, será que automaticamente a sua carteira vai pular fora do seu bolso e vai abrir, vai sair R$10? Aí você vai pegar aquele R$10 e doar para alguém? Ou você mesmo vai colocar a mão no seu bolso e tirar aqueles R$10 e fazer uma doação? Qual que você acha que é mais certo? Você mesmo colocar a mão no seu bolso e tirar essa oferta para fazer uma doação. Porque a sua carteira não vai sair do seu bolso automaticamente. Você tem que fazer essa ação de colocar a sua mão no seu bolso. Ou seja, irmãos, se doar e se dar é um dom, e língua também é um dom, não fique esperando o dom de língua sair do seu bolso automaticamente. Mas comece a usar esse dom. Não vai aparecer automaticamente. Você tem que querer, porque dar, você tem que querer dar. E falar em mistério, na língua dos anjos, na língua de Deus, no idioma puro de Deus, você também tem que querer falar. Vamos ficar de pé, amados irmãos, agora, em nome de Jesus. Você que não fala em mistério, você não sabe o que você está perdendo. Comece a falar em mistério e você vai ver. Quando você fala em mistério, Satanás não resiste. Quando você fala em mistério, coisas grandes acontecem. Quando você fala a língua de Deus, muita coisa acontece. Levante a mão ao céu.